Governo e Congresso fizeram um acordo que pode elevar a mais de 125 bilhões os gastos relacionados com o combate à pandemia da Covid-19, fora da meta fiscal e do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação. Aliás, um indexador ruim. No mesmo acerto, o governo cedeu à pressão dos parlamentares e, assim, não se esforçou muito também para não ceder e deve preservar 16 bilhões e 500 milhões em emendas dentro do orçamento a partir de cortes em suas próprias despesas de custeio e investimento. Fácil escrever, mas não vai ser moleza cumprir essa redução das despesas de custeio e investimento do governo para que haja mais, não é apenas, mais 16 bilhões e meio de reais para emendas parlamentares. Eles queriam 26 bilhões, quase 27 bilhões, não é? Inclusive tirando dinheiro de despesas obrigatórias e tal, o que levaria, e ainda há esse risco, de deixar o governo sem recursos para as despesas correntes. Os 26, quase 27 bilhões, fatalmente levariam a essa situação. Além, é claro, de um efeito paralelo, que é deixar o governo sem recursos para o pagamento ao Banco do Brasil pelos repasses para o custeio agrícola. E como o Banco do Brasil não pode emprestar dinheiro para a União, isso é vedado por lei, é proibido, não pagar, tecnicamente, poderia significar um empréstimo do Banco do Brasil, para que o governo faça, olha, tá aqui, ó, as contas estão dentro do esperado. Só que aí, quando você olha os pormenores da contabilidade, encontra lá dinheiro que deveria ter sido entregue ao Banco do Brasil e que não foi. Ah, mas paga depois, é empréstimo. E o empréstimo está vedado. E isso pode caracterizar uma pedalada, como aliás caracterizou no governo Dilma. E foi o argumento jurídico, a pedalada fiscal, o argumento jurídico para o impeachment da Dilma. Você precisa de um argumento jurídico e precisa de ambiente político favorável ao impeachment. Havia o ambiente político, faltava o argumento jurídico. Então, acharam a pedalada. E por isso o Paulo Guedes disse ao Bolsonaro: você está correndo risco. Podem te enquadrar numa pedalada com essa história do Banco do Brasil. Mas esse é um dos inúmeros problemas provocados por esse orçamento ruim. Interessante é a maneira febril, apaixonada, como Arthur Lira tem defendido o que o Congresso aprovou. E, lamentavelmente, faltou no governo quem tivesse a mesma atitude na defesa dos vetos. Não houve. Não houve. Ficou claro que só o governo cedeu. Não, mas eles imaginavam ou estavam propondo ou colocaram no papel quase 27 bilhões e agora serão 16 bilhões e 500. Tiraram o bode da sala, só isso. Tiraram o bode da sala, eles sabiam que haveria negociação. Tanto que bateram o pé em 18. E o Paulo Guedes queria um corte bem maior. 16,5 está dentro do que os congressistas esperavam. Aqueles que, como Arthur Lira, defenderam com muito zelo a proposta do Congresso. E faltou, da parte do governo, o mesmo zelo para fincar pé e para dizer que os vetos são essenciais, que aquele orçamento é impraticável. Então houve negociações, algumas coisas melhoraram, mas ainda é um grande problema. O líder do DEM na Câmara dos Deputados, Efraim Filho, que é da Paraíba, ele incluiu
projeto que altera a lei de diretrizes orçamentárias, uma emenda apresentada pelo senador Rogério Carvalho, que é do PT do Sergipe, que autoriza descontar da meta fiscal os gastos extraordinários na área da saúde e com programas de crédito a micro e pequenas empresas, o PRONAMP, e também de redução de jornada e salário ou suspensão de contratos de trabalhadores. Isso aqui os caras defendem com imenso prazer. Com imenso prazer, né? A meta hoje permite um déficit de 247 bilhões e 100 milhões de reais e poderia estourar com o lançamento dessas medidas. Já no caso do teto, essas despesas já ficam fora por serem bancadas via créditos extraordinários. Então, no papel, o exercício é realizável. Você vai encontrando meios de driblar o teto, de driblar a meta e vai encaixando créditos extraordinários. Só que há um problema primordial, um problema na origem, que é a falta de dinheiro, a falta de recursos. A dívida pública já é extraordinariamente alta. O que dá para fazer é negociar. O que dá para fazer, na verdade, é negociar o serviço da dívida. E, na medida em que aqueles que compram títulos passam a ter a impressão de que o Brasil terá dificuldades para honrar seus compromissos, inclusive no resgate de títulos. Primeiro você tem um mercado com deságio, que nada tem a ver com o governo. O sujeito compra um título, revende o título, ele pega um preço menor, porém já recebeu dele, põe no bolso. E o outro assume o risco de lá na frente ouvir não temos dinheiro. Não há no cenário que podemos enxergar, não há risco de moratória. Mas na medida em que a dívida cresce extraordinariamente, e aí não é só a dívida pública, mas o déficit, são coisas distintas, a dívida pública e o déficit público. E ambos atingiram níveis muito altos, inéditos, preocupantes. E claro, a rolagem da dívida, ou muitas vezes apenas do serviço da dívida, que é juros, taxa de juros, taxa de risco, isso fica mais caro. Quem se dispõe a emprestar só o faz mediante uma taxa de juros muito maior. Além disso, houve aumento da Selic. E quando a Selic aumenta, embora isso não resolva o problema de quem vai lá no banco pegar dinheiro, porque quando a Selic cai, as taxas dos bancos continuam astronômicas, mas para o governo o aumento da taxa básica significa encarecimento da sua dívida. É um cenário muito preocupante. O problema é que os governantes se negam a uma conversa franca com a população. A gente cita aqui, porque é um exemplo histórico e que todo mundo conhece, não é? E que é muito emblemático, a história da solitária ilha britânica enfrentando a máquina de guerra alemã e ainda com os Estados Unidos fora da guerra, ainda com a União Soviética mantendo-se naquele acordo de paz com a Alemanha, vergonhoso acordo de paz, o Ribbentrop-Molotov, até que depois o Hitler invadiu a União Soviética. Mas o momento em que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, estava sozinha, o Reino Unido estava sozinho, incluímos aí a Irlanda do Norte, sozinho, né? O Reino Unido sozinho enfrentando aquela máquina de guerra. Claro, no continente havia grupos de resistência, os partisans, os guerrilheiros, mas aquilo não iria deter Hitler. E aí o Churchill, pelo rádio, e num discurso também na Câmara, promete sangue, suor e lágrimas. É preciso coragem, porque geralmente político promete o paraíso,
não é? O mar de rosas, a facilidade, a solução mágica dos problemas. E quando alguém promete sangue, suor e lágrimas, causa um impacto, mas provoca confiança. Esse sujeito está falando a verdade. Quem diz isso está falando a verdade. Eu confio nesse cara. E isso foi fundamental para que outras posições do Churchill fossem defendidas pela sociedade britânica. Então, ninguém tem a coragem de falar, escuta, o cenário é muito ruim. A dívida está muito alta. O déficit também está muito alto. E agora, esse orçamento vai complicar demais as coisas. É uma bomba relógio. É um conjunto de armadilhas nesse orçamento muito ruim. Descaradamente ruim, mas defendido com zelo pelo Arthur Lira. Aliás, Arthur Lira que ganhou um presente, não é? Gilmar Mendes suspendeu 3 ações contra o presidente da Câmara. Ele já havia se livrado ali naquela história do quadrilhão do PP, P de pato, e agora tem 3 ações aí suspensas pelo Gilmar Mendes, cujos amigos qualificam de garantista. E os outros são punitivistas. Aquelas ficções, não é? Aquelas ficções que têm encontrado muito eco na imprensa nacional. Temos os garantistas. Não, nós temos de ter só os legalistas, né? Mas o fato é que o projeto não prevê limites de valor, o que técnicos da área econômica veem como o risco de um cheque em branco. Justamente o que o Paulo Guedes queria evitar ao propor uma PEC para carimbar os recursos. Vira cheque em branco. E cheque em branco no Brasil para a autoridade pública é o início de um problema muito grande. E nós sabemos quem pagará o cheque. O cidadão, e não é só o contribuinte, não. O contribuinte é óbvio, né? O contribuinte é aquele que paga, o pagador de impostos. O pagador de impostos, claro. Mas, além de, ao fim, todo mundo pagar imposto, quando o sujeito compra um copo de água, ele paga imposto, uma caixa de fósforo, ele paga imposto. Quando o morador de rua compra um cafezinho, ele paga imposto, uma caixa de fósforo, todo mundo paga imposto. E os mais pobres sofrem com a falta de serviços públicos decentes. Eles que são os que mais precisam de serviços públicos decentes. Para resumirmos, temos uma entrevista muito importante em instantes. Vale dizer, despesas que ficam fora do teto de gastos e também da meta fiscal. 44 bilhões do auxílio emergencial. Na verdade, o governo nem é obrigado a gastar os 44, ele pode gastar até 44 com auxílio emergencial. 10 bilhões do programa que permite às empresas reduzir salário e jornada ou suspender contratos. E aí entra outra mania nacional, né? Quem não precisa, também faz. Empresa que não precisa, coloca o sujeito trabalhando meio período, reduz o salário, o governo paga o restante. Mas, na verdade, o sujeito continua trabalhando porque não paga todo o salário, né? O trabalhador tem ali um pequeno prejuízo. Mas, em muitos casos, ele vai trabalhar a mesma coisa, ele vai produzir o mesmo tanto. Porque no trabalho dele é inviável produzir menos, ele não produz parafusos. Então, em vez de 10 mil, ele vai produzir 5 mil. Não. Muitas vezes o trabalho burocrático de escritório, inclusive universidades e tal, o sujeito é obrigado a produzir sempre o mesmo. Mas reduziram a jornada, ele vai fazer o mesmo serviço em metade do tempo. Ou seja, ele vai levar o serviço para casa e vai fazer em casa, vai trabalhar do mesmo jeito. 20 bilhões para novos gastos com saúde. Troço subjetivo, né? Por isso que tinha que ter o carimbo lá, que gastos. 10 bilhões
para uma nova rodada de crédito subsidiado a micro e pequenas empresas. Novos créditos para a saúde já abertos em 2021. 2 bilhões e 900 milhões em 24 de fevereiro, 5 bilhões e 300 milhões 30 de março, 2 bilhões e 700 milhões 16 de abril, gastos que foram contratados no ano passado, mas devem ser quitados neste ano. E mais, 22 bilhões e 300 milhões para a compra de vacina, 4 bilhões e meio da rodada anterior do bem, 2 bilhões e 300 milhões de reais do auxílio emergencial do ano passado, 1 bilhão e 900 para a infraestrutura turística e 125 bilhões e 800 milhões no total, segundo o próprio Ministério da Economia e Congresso Nacional. Ou seja, Ministério da Economia e Congresso Nacional é que atestam que estes são os números. Um orçamento de tirar o chapéu, de tão ruim. Mas parece que a turma da economia ficou sozinha e o Congresso, principalmente ali o Centrão, conseguiu levar o governo a aceitar ali um cortezinho insignificante. No geral, o conceito, que é péssimo, que vai provocar mais dívidas e dificuldades para a União, ele está mantido, não é? E não houve no governo ninguém com o mesmo zelo do Arthur Lira quando o presidente da Câmara defendeu esta porcaria que é o orçamento deste ano.